eu sou professor do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal Fluminense e venho de uma trajetória que passa por outras instituições. E a minha formação original, né, é em engenharia mecânica. E eu exerci engenharia, eu brinco até em sala de aula, eu digo, ó, eu paguei 2 vezes o meu curso, porque eu estudei numa universidade pública, federal, 5 anos, mas eu fui 11 anos engenheiro, então o que tem? E experimentei muito prazer em ser engenheiro. Eu trabalhei numa fase que eu não gosto de usar esse adjetivo, porque parece que eu estou fazendo aqui promoção, mas diziam que era o Brasil grande. Eu não sei se ele era grande, mas eu sei que ele cresceu economicamente muito na década dos 70 e eu deixei no início de 80. E trabalhei em grandes empresas de montagem industrial. Nunca trabalhei na Petrobras, mas para a Petrobras abundantemente. Era uma época que a nossa geração saía da escola e foi desafiada a fazer tudo aquilo que ela não sabia fazer. Chegava a usinas nucleares no Brasil, equipamentos de enorme porte que nunca se tinha montado, coisas tão pesadas como reatores nucleares. Eu me lembro do estudo que eu participei dele, do de Angra dos Reis, que era uma loucura montar daquilo. Enfim, essa foi a minha atividade. Mas, na verdade, a educação, eu começo junto com a engenharia. Eu comecei a dar aula no cursinho de vestibular onde eu tinha estudado no ano anterior. Então, eu comecei, na verdade, muito jovem, com 18 anos. Dei aula há algum tempo, ministrei cursos para o ensino secundário, me licenciei. Na época havia uma licenciatura que hoje acho que não tem mais, chamava-se desenho. Na verdade era desenho geométrico, era uma parte da matemática, tá? E eu particularmente estudava geometria descritiva. Dei aula há muito tempo de geometria descritiva, em cursinho de vestibular, na Escola Técnica Federal e alguns colégios de segundo grau. Então eu entro na educação e no magistério numa área completamente divorciada do que eu faço hoje. A chegada à administração eu devo à engenharia. Eu muito jovem, até porque tudo naquela época tinha que se fazer correndo, o Brasil tinha pressa, sei lá, eu cheguei a gerente de projetos numa empresa até que não existe mais no Brasil, a Foster Wheeler Corporation, americana, que saiu do Brasil nessas crises, mas era uma empresa. Lá nos Estados Unidos dizem que ela é a segunda maior de engenharia. E grandes projetos industriais, etc. E eu cheguei a gerente quando eu me dei conta de que, apesar de que o meu curso era de mecânica e industrial, na verdade 2 habilitações, eu não estava preparado para exercer aquela função. A toda hora na minha mesa os problemas que surgiam eram negociação, problemas financeiros, problemas de pessoal, E eu comecei a buscar cursos, leituras, cursinhos, o que eu fiz de curso de chefia de liderança, gestão de pessoal, de recursos humanos, até que eu compreendi que a administração era uma coisa muito séria. Bom, então aquilo foi crescendo em mim e tal, e eu passo, tanto que eu no ensino superior, eu nunca dei aula de engenharia. Eu, quando entro no ensino superior, entrei no Interface. O que eu dava? Administração de projetos, avaliação de projetos, acompanhamento de projetos, onde eu tinha uma experiência razoável com grandes projetos e tal. E fui buscando a qualificação cada vez maior, e aí a guinada total. Porque hoje eu, por exemplo, nem aceito orientações com métodos quantitativos. Não que eu hoje desconsidere, eles são importantíssimos. Mas a minha linha caminhou para o simbólico, de tal maneira, o meu interesse por compreender os fenômenos sociais a partir da historicização deles, foi caminhando para uma linha que me levou muito mais para a antropologia, para a própria sociologia das organizações e o pensamento social, que é o tema central da nossa conversa, no caso, o brasileiro com ênfase maior. Mas também tenho estudado um pouco da latino-americana. Então, eu vou para... Agora, essa passagem é um momento difícil. E eu confesso que eu fui ajudado
pelas crises brasileiras. Esse nosso capitalismo que vive mais em crise do que o modelo preconiza. Era o ano de 1980, 81, por aí, quando houve uma dessas crises terríveis no Brasil. Praticamente acabou a engenharia brasileira aqui. Acabou, parou de projeto e tudo. E eu saio da Foster Wheeler com o fim dela. Ela acabou, ela fechou as portas no Brasil, se vai embora, pagou todo mundo e tal. A decisão foi difícil porque eu era um engenheiro já um sênior lá, e eu fui convidado com 9 outros colegas para sermos expatriados para um dos escritórios nos Estados Unidos. Ela tem 2, um em Livingston, New Jersey, e outro em Houston, no Texas. Eu já tinha feito estágio nos 2. Então, 9 comigo, 10 que não fui, os 9 foram, e eu fui o único que disse muito obrigado, eu acho maravilhoso estar, ouço jazz o dia inteiro, acho as universidades americanas fantásticas, mas eu sou brasileiro e não fui. Como eu já era professor, dando aula à noite, sábado, etc., e não dava para administração, dava em cursos de arquitetura e engenharia, cadeiras de projeto e tudo. Eu resolvi me dedicar à vida acadêmica. Foi uma decisão difícil. Os 9 colegas foram, eu fiquei cá, nunca me arrependi. E aí acabou a minha engenharia. Porque eu disse, agora eu vou ser acadêmico. Eu estava cansado de sair correndo para dar aula e, enfim, fazer como segunda atividade e tudo. E isso nós estamos falando do início dos anos 80. E aí veio o mestrado, o doutorado e a dedicação exclusiva, o grupo de pesquisa sobre o qual falamos, etc. Lá na UF, na verdade, nasceu o meu contato com o pensamento social brasileiro. Nesse tempo, isso foi há bastante tempo já, o nosso núcleo de pesquisa fará no ano que vem o Núcleo de Estudo de Administração Brasileira, que eu criei na UF, na graduação, não havia pós-graduação na época, fará 30 anos. Tá? Portanto, ele foi criado em 1988. Tá? Era uma atividade de uma disciplina que era eletiva, que eu propus o tema, né, como todo tema aberto, eletivo, e nós chamávamos, na época, História Administrativa do Brasil. A ideia era compreender, aprofundar um pouco mais nisso, que a gente passa muito por alto e tal, a administração no Brasil. E nós começávamos da administração colonial. A ideia era essa, né? Mostrando os modelos, etc. Fazíamos até tentativas de levantar organogramas. Então, nós já sentimos, naquela época, 30 anos atrás, né, necessidade de aprofundar um pouco mais, historicizar um pouco mais o que se entende por administração no Brasil, que é do ponto de vista do pensamento acadêmico, formação e tudo mais, como também do ponto de vista dos modelos, né, das estruturas que fizeram a administração desses países desde o tempo de colônia até chegar à República atual. Bom, esse período, então, foi um período muito rico, porque eu descobri que a minha curiosidade ao propor esse tema não era uma curiosidade isolada. Os alunos compraram, era uma disciplina eletiva, não tinha obrigação de fazer, e muitos alunos compraram e a coisa foi crescendo, e a partir de atividades extra, classes da disciplina, até para avaliação, pesquisa e tal, nasceram as primeiras pesquisas orientadas por mim, feitas por alunos de graduação. E o próprio núcleo, o ABRAS, como a gente chama, de Administração Brasileira. Só que na época não tinha esse nome, né? Ele chamava Grupo de Pesquisa e a História Administrativa do Brasil. É interessante desse período que ele nasceu praticamente com 2 curiosidades que eram minhas e que, levadas para a turma, junto com tantas outras, tiveram repercussão e, portanto, geraram trabalhos e tal. Eu digo que são os projetos embrionários do ABRAS,
Núcleo de Estudos de Administração Brasileira. Um deles acabou sendo a minha tese de doutoramento alguns anos depois, que era estudar, a proposta era estudar organizações alternativas à burocracia e tal. E havia uma proposta lá grande, etc., e uma que ganhou muita curso, simpatia, etc., foi estudar a organização social do Belo Monte de Antônio Conselheiro. Esse era o nome que o fundador de Canudos, lá no final do século XIX, deu para a comunidade. Ele nunca chamou Canudos, na verdade esse nome Canudos é um nome pejorativo, né? Porque havia na região, segundo contam aí, uma região das margens do Vaza Barris, um rio lá do sertão, e havia uma vegetação típica de caníferas, né, que dava ali, e que os índios originalmente usavam essa vegetação para pitar fumo na canífera. E daí vem o nome de Canudos, que é dessa origem. Mas Conselheiro nunca chamou nem os seus asseclas, ou se quiserem, seguidores, etc. Eles fundaram uma comunidade que tinha o nome de Belo, com 2 L, e Monte, e que, como sabem todos, foi de curta vida. Ela aparece em 1893, em junho, período de Santo Antônio, era o padroeiro no sertão, isso é muito importante. Parece que a fundação se dá no dia de Santo Antônio, e vai terminar em outubro de 97, portanto, uma comunidade que durou 4 anos, depois daquela guerra terrível e tal. E eu sempre tinha uma curiosidade, confesso que conhecia muito pouco de Canudos, não muito além da leitura dos Sertões, do Euclides da Cunha, que por sinal é uma fonte preciosa, mas muito enviesada. Quer dizer, quem olhar a história de Canudos por ali vai ler uma versão, né? E essa pesquisa caminhou, né? Eu outro dia estava localizando qual seria o primeiro projeto e tudo. O título era Organização Social do Belo Monte. Era isso. Tem coisas aí e tal. Chegamos a... Não há nenhum trabalho publicado sobre isso, quer em congresso ou revista. Há uma ou mais de uma até, mais de uma vez, foi feita uma comunicação em seminários, um até na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, que era organizado na época pelo saudoso professor Luciano Zaidnaider, né? E ele tinha um grupo de pesquisa em estudos estratégicos. E ele gostava de ouvir coisas que falavam assim de estratégias no sentido mais amplo, não só estratégia no sentido de planejamento empresarial e tal, né? E ele, entusiasmado com a minha pesquisa, me convidou, eu com alunos fizemos lá uma apresentação, e outras. Mas não há um trabalho escrito disso. De toda forma, ali está o embrião do grupo do núcleo de pesquisa. E, para ser honesto, ele tinha uma segunda perna, tá? Porque uma das propostas que eu fazia na época, e tomou curso, esse tem um pequeno trabalho publicado e tudo, foi... eu propunha que a gente estudasse com maior profundidade do que os livros que falam muito superficialmente disso, a estrutura de organização do Banco do Brasil, lembrando que ele é de 1808, foi um dos primeiros atos do D. João VI quando chegou no Rio de Janeiro. Criou o Banco do Brasil. O Brasil teve banco do governo antes de Portugal. Lá não havia, ele fez aqui. Bom, e esse banco, portanto, quase 2 vezes centenário, é bem verdade que houve uma interrupção na vida dele, ele deixou de ser privado, foi público, enfim, tem uma história aí, mas é uma instituição das mais antigas do Brasil e que tem a curiosidade de haver desempenhado os mais diferentes papéis na sua vida. Poucas pessoas sabem que ele foi Banco da Moeda, alguma vez ele emitiu. Ele foi banco, antes do Central, havia a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Ele fazia o papel de um banco central até os governos militares, quando criaram o Banco Central hoje, que se encarrega dessa função. Foi banco de fomento, ainda é até hoje, a agricultura e tal, tem carteiras aí importantes, e hoje é um banco múltiplo e tal, etc.
E nesse caminhar longo, 200 anos, ele vai assumir diferentes papéis. E havia uma curiosidade nossa na época, que era o seguinte: como é que esse banco se organiza estrategicamente no nível institucional para responder a tão diferentes papéis ao longo da história do Brasil recente, né? E daí isso também teve uma repercussão boa entre os alunos. E, para ser honesto, ainda que o estudo da organização social do Belo Monte como uma estrutura alternativa, nós buscávamos, na verdade, ver até onde ela era participativa. E pensamos, em algum momento, que ela poderia ser até uma experiência cogestionária. Tá. Mas o Banco do Brasil também despertou interesse, e com essas duas pesquisas nasceu o grupo. Bom, vamos passar por alto, porque são 30 anos de alguma história. Quando eu me afasto da Federal Fluminense, onde eu era professor e tal, concursado de carreira, já na FGV, que eu acumulava 20 horas num e 40 no outro, para me dedicar mais à fundação, eu levo o grupo para lá. E lá ele se transforma no Programa de Estudos de Administração Brasileira. Aí que surge esse nome. E, na verdade, ali o grupo ganha importância nacional e até onde penetramos internacionalmente. Havia uma estrutura melhor na fundação, o serviço público, a gente sabe como é cheio de problemas. A minha faculdade era uma faculdade só com curso de graduação, não tinha aquela estrutura acadêmica voltada para pesquisa e tal. Em resumo, na EBAP, primeiro sem o E e depois com E, de pública e depois de pública e de empresa, o grupo ganhou corpo. É quando eu vou me ligar ao grupo do Federal do Rio Grande do Sul, principalmente através da professora Cici, o saudoso Marcelo Milano e os outros colegas, Sueli Goulart e tantos que vieram neste grupo, mais recentemente o Ariston e você, né? De uma geração mais jovem lá, o professor Paulo, que está aqui conversando comigo, né? Abdala. E ali estreitamos interesses comuns e a Ceci, eu devo dizer que o grupo deve esse impulso a ela também. Ela detectou que nós trabalhávamos já há algum tempo com a literatura brasileira. Para fazer tudo isso, nós líamos Euclides da Cunha, por exemplo, de trás para frente, não só com sertões, como a Margem da História e tantas outras comunicações, até cartas, a missiva os homens daquela época, do final do século XIX, eram missivistas. Então a obra dele, vamos dizer assim, em cartas, em missivas e tal, é fantástica e importante. E aí o grupo foi entendendo, já nessa segunda fase, na EBAP, que havia uma riqueza enorme interpretativa do Brasil, e entenda-se aí de toda a estrutura da sociedade, inclusive governo e mercado também, e tudo, no pensamento nacional, e que as escolas de administração, em geral, apagam ou desconsideram. E aí, então, criamos, em comum com a sua universidade, a Federal do Rio Grande do Sul, uma pesquisa que foi apoiada pela CAPES, foi o maior investimento que nós tivemos até hoje no Abras, não sei no Rio Grande do Sul, mas para nós era um generoso projeto de financiamento que dividíamos, né? Nós na época, na EBAP, com o Rio Grande do Sul. E chamamos a UF, que começava a organizar o seu programa de pós-graduação e que tinha a ideia de criar um pós-graduação baseado nessa ideia de utilização intensiva do pensamento social brasileiro e de análise daquilo que nós chamamos de administração no Brasil, ou brasileira. Bom, os grupos cresceram, quero do Rio Grande do Sul, eu vejo hoje que ele é bastante frutífero, né, com vários nomes e com uma produção representativa. Na UF, ele vai crescer principalmente quando eu, para
me dedicar ao recém-criado mestrado, que era todo nessa linha, eu então deixo a Fundação Getúlio Vargas e vou em dedicação exclusiva para a UF, onde estou até hoje. Então aí o programa que de lá tinha saído volta, né? Onde está sediado, com o nome tiramos o P de programa e botamos núcleo, lá de crescer um pouco, né? Núcleo de Estudos de Administração Brasileira, e para o ano estaremos celebrando os 30 anos dele. Gostaria de que fizéssemos isso até com alguma conjugação de esforço. Afinal de contas, eu digo sempre o seguinte, sem vaidade, né? Eu tenho dúvida se existe algum grupo de pesquisa em administração mais antigo que esse no Brasil. É uma pesquisa que eu ainda não fiz. Eu que não. Mas 30 anos contínuos. UF, EBAP, com e sem E, volta para a UF e atuando nacionalmente. Hoje nós somos uma rede que inclui todas as regiões do Brasil. No Rio Grande do Sul, a mais importante, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas por todo o Brasil nós temos, na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste e tudo. E temos uma inserção razoável na América Latina e na Península Ibérica. A África tem sido objeto de muita atenção nossa, mas fora um contato surgido há alguns anos com a Universidade Agostinho Neto, em Luanda, que é onde fizemos apresentações e tudo, as coisas não caminharam muito e estão ainda por se definir. Daí que eu diria que, na verdade, não temos tido uma atuação como desejávamos, principalmente nos países lusófonos, né, da África. Bom, essa é resumidamente a história. Agora, como chega então o pensamento social, eu acho que num brevíssimo, eu diria até, não é relato, eu coloco que nós descobrimos muito rapidamente que o estudo orientado para a realidade brasileira supunha o estudo da memória, além das representações sociais que usamos abundantemente, né? E essa memória deveria passar pelo pensamento social brasileiro, não só memória de relatos, mas também a memória acadêmica e literária, porque tem muita coisa que a gente usa que não é acadêmico e que informa muito sobre o Brasil, não é? O próprio Sertões, por exemplo, embora seja um livro canônico para interpretar o Brasil, e tem a estrutura de um trabalho acadêmico. O Euclides da Cunha nunca foi, a rigor, um acadêmico. Ele morreu, como todos sabemos, dias depois de ter assumido uma cadeira de filosofia no Pedro II, um colégio secundário. Mas o sonho dele, que existia realmente, que era fazer concurso para a escola politécnica, ele era engenheiro, e ser um acadêmico na área de tecnologia, esse nunca se realizou. Então não se pode dizer propriamente que o Sertões foi uma tese, um trabalho acadêmico, mas na sua estrutura ele é um trabalho acadêmico. Se você observar, ele tem referencial teórico, ele verifica, ele vai ao campo, ele tem toda a estrutura de uma tese. Bom, mas há outros trabalhos, muito menos acadêmicos do que esses, que nos informam muitíssimo, né? É evidente que, por exemplo, o trabalho de um Sérgio Buarque de Holanda, tão lembrado, principalmente o mais lido, Raízes do Brasil, é evidente que é um trabalho acadêmico, foi uma tese se não me engano, o livro Docência ou Doutorado, né? O próprio Vitor Nunes Leal, outro importante pensador brasileiro que nós temos estudado muito, que estuda o coronelismo, também faz uma tese, este para a Universidade do Brasil. Na verdade, era um concurso de livre docência na época, com o título... Bom, foi publicado como Coronelismo em Chá de Vó, um livro, mas a tese tinha outro nome, e aludia ao poder municipal, etc. E outros tantos. Gilberto Freire, um outro nome sempre lembrado, tudo, um pioneiro. É acadêmico? Não sei. Há uma discussão sem nenhum, vamos dizer assim, desconsideração pela obra. Eu acho monumental, como pioneira que ela foi e tudo. É o primeiro. Se você olhar bem, A Casa Grande de Senzala, ela é um livro pioneiro de história nova do Velho Estuar no Brasil.
usando todo aquele negócio das análises, de uma revolução que tinha acontecido na França pouco antes. Ele vai fazer essa historiografia moderníssima para a época e tal. E ele próprio é um acadêmico, vinha de cursos de pós-graduação, em boas universidades e tal. Mas muitas vezes o livro é quase um romance, né? E há casos outros que eu devo aqui relatar, porque tem tudo a ver com a nossa orientação, que definitivamente não são acadêmicos. Por exemplo, eu orientei e estamos fazendo agora um trabalho para divulgação maior e tal, um trabalho de uma já mestre agora da UF, do nosso programa de pós-graduação, cujo estudo usa como fonte de referência, de representação social, para entender um tópico importante da administração, que é o trabalho. Se você olhar o trabalho com uma dinâmica do que eu chamo espaço dinâmico organizacional, o trabalho coletivo, societariado, é a dinâmica da própria organização. E uma aluna recentemente, Renata, seu nome, ela defende uma tese que, por exemplo, não trabalha com esses pensadores. O que é que ela usa? Ela quer analisar as significações do trabalho no cancioneiro popular brasileiro no período da grande Revolução Trabalhista do Brasil, o primeiro governo Vargas, e particularmente no Estado Novo. Então, fomos aos hits da época de sucesso. Se não me engano, a mostra tinha 37 ou 38 músicas de sucesso de vários autores, Noel Rosa no meio e tantos outros da época. E vamos analisar a lírica, a poética dessas músicas. E é fantástica o que informam, inclusive para nós pesquisadores, de surpreendente. Nós imaginávamos que vamos dizer assim, a categoria central desse estudo seria malandragem. E a malandragem está lá, né? Sabe o que deu essa pesquisa? Como a grande representação presente na lírica da música popular brasileira da época, o trabalho como conflito potencial conjugal. Ou o homem que achava que carregava a mulher nas costas, ou a mulher, vice-versa, que carregava um malandro, o cara que não queria trabalhar. Eu hoje brinco com os meus alunos, até mesmo na graduação, eu dizia para eles: vocês estão sendo preparados, quando eu quero assim, impressionar a turma e machucar, né, para exercer o ofício dos deuses, eu digo para eles. Aí a meninada fica com os olhos esbugalhados, assim, olha para mim. Eu digo: é ou não é verdade? Vocês, como gerentes no setor público e privado, vão fazer destinos. E se é verdade que Deus, para os crentes, existe, o que é que ele faz? Tá? Então vocês vão exercer uma coisa muito mais importante do que essa banalidade que se vende por aí na sala de aula, em cursinhos, eu não sei como. Uma coisa muito séria. Um administrador, um médico, para salvar uma vida, muitas vezes, luta desesperadamente. Vocês podem destruir várias, com políticas públicas, e mesmo na empresa. Tá? O convite é muito oportuno para falar sobre esse tema, porque essa área, algumas vezes, é até minimalizada, né? Porque ela é uma coisa... Ela não é dura, ela é mole, ela é a parte mais mole nessa classificação de ciências duras e mole, né? Com certeza você falar de produção, até mesmo marketing, finanças, né, tem mais materialidade. E acaba sendo uma tragédia o ensino nos cursos em geral e tal. Né? Uma literatura toda macaqueada, uma coisa macaqueando experiências de fora e tal. Então eu vejo, para ser breve, inclusive o trabalho da associação dos estudos, que surgiu num momento importante para catapultar isso. E ela não inventou, já havia antecedentes, né? O trabalho feito, por exemplo, principalmente, aí a gente tem que fazer justiça, até onde eu estou sintonizado com a história. O trabalho do Grupo de São Paulo, principalmente, mas não exclusivamente, com o Fernando Prestes Mota, com Maurício Trachtenberg, com Ramon Garcia, eu poderia citar tantos outros, o próprio professor Bertero, e eu não quero ser injusto, viu? Porque tem mais gente, com certeza.
No Rio de Janeiro, não precisa dizer que anterior a todos eles, o trabalho do Alberto Guerreiro Ramos na escola, escrevendo livros canônicos, como, por exemplo, não vou nem falar da redução sociológica, que é enfim, mas aquele trabalho dele, Administração e Contexto Brasileiro, quando ele, e eu vou me aventurar a dizer uma coisa que eu não posso afirmar, não tenho pesquisa, mas impressionisticamente eu me aventuro, ele inaugura o uso do pensamento social na administração. É provável que nos Estados Unidos haja antecessores, mas no Brasil, quando ele vai estudar o formalismo, por exemplo, no livro, um capítulo enorme, que ele vai lembrar pensadores como Visconde de Uruguai, Oliveira Viana, Tavares Bastos, o próprio Euclides, ele cita Euclides da Cunha e outros. Ele vai inaugurar, sim, esses estudos organizacionais, e vamos fazer a ponte agora, com base no pensamento social brasileiro, mostrando que essas reflexões que vinham de outras áreas, da sociologia, nem falavam em administração. O máximo que se aproximavam era na parte política, no poder e tal, etc. Eles são pioneiros, né? No Brasil de hoje, eu vejo com muita alegria e eu diria até com esperança, né, o trabalho de alguns grupos que, de novo, eu não quero ser aqui, porque a memória, né, ela costuma ser traidora e a gente começa a citar nome e tudo e começa a cometer injustiça. Mas eu vejo com muita esperança esse movimento, porque ele procura encarar com a seriedade que o tema nos cobra a questão desse mistério que são as organizações. E no momento que ele historiciza-as e que usa a reflexão histórica que sobre ela já existe, certamente que a temática ganha muita força interpretativa. Deixa de ser uma mera transposição mal feita de culturas não assimiladas e passa a procurar se compreender melhor. E destacando um ponto que não serei o primeiro a dizer. Hoje ganha força no mundo anglo-saxônico, principalmente, os chamados Management Critical Studies, ou os estudos críticos de administração, como nós traduzimos aqui. Eu tenho acompanhado, porque não fui nem o primeiro a dizer, já citei nomes de alguns colegas, Salme e outros tantos, que vem dizendo há algum tempo que esses estudos têm pioneirismo no Brasil mesmo. Até onde se sabe, o velho Guerreiro Ramos, está entendendo? Só fez isso em tudo que escreveu e tudo. E não só ele, depois com a geração que já citamos, etc. Você vai ver, esses trabalhos do Critical Management Studies em língua inglesa são dos anos 90. Por aí, final de 80, Guerreiro Ramos fazia literalmente isso nos anos 50, 60, e o seu livro mesmo nos Estados Unidos, que é de 80, foi publicado no Canadá, né, a Universidade de Toronto, o famoso New Science of Organization. Aquele livro é rigorosamente um estudo crítico de organização, e até com propostas, que ele não chega vamos dizer assim, ele morreu pouco depois do livro publicado, né? Acho que no ano seguinte, se não me engano, ou quase isso. Então, o Brasil, e nós acadêmicos que temos a responsabilidade de conduzir isso, eu acho que devemos deixar com muita clareza isso para os nossos alunos e orientandos, etc., até para combater um pouco aquilo que um outro intérprete do Brasil, chamado Nelson Rodrigues, chamava-se Complexo de Vira-Lata. Era o nome que ele dava.